Oi desenhistas, eu sou o SacroKiss e hoje eu quero falar especificamente dessas waifus mais fofinhas, bonitinhas. Se você não sabe, a proporção de 6 cabeças é a mais usada na criação de VTubers femininas e uma das principais quando se fala de gacha games. Não todas as personagens, mas geralmente a protagonista, como a Lumin do Genshin, a Shiroko do Blue Archive, todas elas têm algumas características em comum. E hoje eu vou te ajudar a entender como funciona essa estrutura e te ensinar a desenhar nesse estilo mais fofinho. Você que não sabe, waifu é só uma forma japonesada de falar wife, que é literalmente esposa em inglês. A gente tem que entender que antigamente se prezava muito pela individualidade de cada personagem. É bom que tenha aquela variação visual para que cada um tenha o seu tipo diferente de carisma. Seguindo essa mesma ideia, se você quisesse fazer uma personagem feminina feita para ser interesse amoroso do protagonista, o artista se esforçava para deixar ela bonitinha, reduzindo a beleza das outras personagens, para que você tivesse certeza que essa mina aqui fofinha no meio, essa aqui é a heroína, entendeu? Mas isso tem mudado hoje em dia. A gente faz questão sim de fazer personagens diferentes, mas todas elas são bonitas à própria maneira. Essa personagem pode ainda ser o interesse amoroso do protagonista, mas as outras que também são atraentes, elas podem virar o interesse do espectador. Daí que vem esse termo waifu, o que é o interesse do espectador para com a personagem. Eu sei que isso parece meio doideira, mas é assim que funciona. A gente tem que ver e explorar essa beleza individual, ou seja, penteados diferentes, cores de cabelo diferentes, estilos, aproveitando o que cada uma dessas pessoas acha atraente. Mas o melhor disso é que as waifus ultrapassam o limite. Tudo bem, que é uma personagem bonitinha com óculos? Tem. Mas por que não? Olhos afiados como de cobra e orelhas de raposa e um cabelo absurdamente longo e pontudo. As variações são infinitas e quando a gente fala de cores, bem, isso expande ainda mais. Você não tem como limitar a beleza relativa que você pode expressar em uma personagem. Ou seja, o que a gente tem que estar mais atento é para que público eu quero apresentar essa personagem, com que intenção. Se eu quero fazer a personagem fofinha, por que eu vou preferir ela a uma mais realista? Bem, a realista ela vai se encaixar numa história, pode ser uma personagem atraente ainda, mas as características de uma personagem que é feita para ser fofinha ativa um instinto na gente de proteção. Isso porque esses olhos grandes, nariz e boca pequenos e o rostinho pequeno também são características que a gente vê em filhotes. É mesmo que ver um cachorro ou gato de rua e você quer ajudar, quer dar comida, mas o sentimento de querer ajudar é ainda maior quando é um filhote. Pode parecer estranho pensar que isso é instintivo, mas a verdade é que isso se converte nessas personagens nesse sentimento de querer doar algo para elas ou ajudar elas de alguma forma. É por isso que essas VTubers que usam modelos mais fofinhos, elas criam empatia com mais facilidade. Isso se converte no espectador querendo dar superchats, ou no caso de gacha games, que o jogador quer gastar em banner, skins, gerando renda também com produtos derivados como pelúcias, canecas, dakimakras e outros produtos. E no nosso caso, também fanarts. Mas para a gente desenhar esses personagens, a gente precisa entender quais são as principais características que se diferem das personagens normais. E a primeira característica é que o rosto é dividido na altura da sobrancelha. Se você não sabe, o normal seria dividir na altura dos olhos, mas a gente dividindo na sobrancelha cria essa sensação de ter o rosto pequenininho, tem aquela testona, dá mais volume para o cabelo. A segunda característica são os olhos grandes, assim como tem nos filhotes. Terceira são nariz e boca pequenos. Quarta, as bochechas são rechonchudas e a gente pode usar essas medidas para poder calcular a posição dela. A base fica na altura da boca e a parte de cima coincide com a base dos olhos. E a quinta característica é o equilíbrio visual. Por exemplo, não adianta eu apagar essa boca e fazer lábios carnudos e volumosos, não combina com o estilo. Se você quer fazer características realistas, então faça um personagem realista. Não só isso, mas por exemplo, o excesso de cílios quebraria o aspecto de simplicidade. Mas o pescoço grosso ali com aqueles detalhes do esternocleidomastóide ia ficar muito exagerado para esse estilo, não combina. E a gente tem que respeitar esse equilíbrio visual até na pintura. Então quando eu for colorir, quanto mais simples o estilo, menor a necessidade de eu sombrear. Então eu vou fazer só uma sombrinha básica em algumas áreas e a maior parte do sombreamento vai ser embaixo do cabelo. Pode ter um brilhozinho ali na boca, talvez no nariz. Uso um tom rosado ali nas bochechas, que fica bonitinho também. Normalmente para um desenho mais detalhado, a gente vai ter esse segundo nível de sombreamento, mas não vai ser nada tão exagerado. Vou colocar uma sombra nível 2 ali no pescoço,
bem básica. E agora mostrando para vocês como é que eu fiz esses rostos. Primeiro o mais exagerado, que eu fiz mais deformado. Eu fiz essa divisão, que eu faço a base do olho e lá em cima as sobrancelhas. Nessa parte de baixo eu faço o nariz e a boca. E eu uso essa altura da boca para poder controlar o contorno do rosto. Eu pego essa altura do queixo até a sobrancelha e dobro ela ali em cima para chegar ao topo da cabeça, fazer o cabelo. Eu vou corrigindo algumas partes, adicionando alguns detalhes. Faço o pescoço bem fininho ali embaixo. O outro rosto eu faço primeiro a estrutura e essa divisão vai ficar o nariz e mais ou menos na metade, um pouco para cima a boca. Os olhos eu não tenho uma posição pré-definida, mas contanto que eu mantenha a altura da sobrancelha mais ou menos ali na metade, a estrutura vai funcionar bem, independente do estilo. Eu também vou consertando o contorno do rosto de acordo com a posição que eu deixei a boca. Adiciono alguns cílios, não tantos, como eu já falei. E mostrando para vocês, posso fazer vários estilos de nariz e boca, contanto que seja mais ou menos na mesma altura que está ali. Faço o cabelo aqui bem simples, bem rápido. Em relação à estrutura do corpo ideal, falando dos tipos de corpos femininos, é bom a gente evitar esse corpo que é um triângulo invertido. Isso porque ele é muito robusto, é mais para personagens musculosos, ele não funciona. Já o corpo retangular, principalmente com braços e pernas finas, reforça esse sentimento de fragilidade, então ele é bom. Já o corpo ideal seria esse em formato de pera, até porque ele é mais atraente, tem umas curvinhas, a parte de baixo mais robusta, e ele funciona bem para balancear com essas curvas femininas atraentes, mas a parte de cima ela é mais fina, mais delicada, então ele acaba sendo o corpo ideal. Por mais que a maioria das pessoas prefira esse corpo no formato de ampulheta, quando a gente fala de personagens fofinhas, talvez ele não seja ideal, ele funciona porque é bonito, é o personagem, mas eu escolheria esse tipo de corpo se eu fosse fazer personagens mais sensuais e não fofinhas. Já o corpo oval eu não sei, eu não encontrei bons exemplos para isso. Mostrando agora o processo do corpo, eu já fiz o rosto e fiz essas medidas das 6 cabeças e também os intermediários, né? 1 cabeça e meia, 2 e meia, assim por diante. E eu faço as posições para poder me nortear, o joelho um pouco abaixo da 4ª cabeça, essa curva da batata da perna mais ou menos na 5ª cabeça e assim vai. Mas aí começando do pescoço, eu faço o pescoço mais fininho e normalmente eu usaria essa medida horizontal para poder saber onde posicionar os ombros, mas com esses personagens mais fofinhas a gente vai pegar só metade dessa medida, porque se você fizer ela na proporção menor, mas você manter a horizontal larga, vai parecer estranho, como se ela tivesse sido esticada dos lados, dá uma sensação estranha, então a gente usa metade dessa medida. Agora essa segunda cabeça ela já vai ser a medida das costelas, mas não vou simplesmente fazer essa curva, ela fica um pouco sem graça. Para deixar ela mais interessante eu vou fazer o torso um pouco mais inclinado para frente, então eu uso essa medida da bochecha e eu vou inclinar a coluna dela, se projetando de uma forma meio forçada para frente. E aqui nessa segunda cabeça eu vou fazer as curvas das costelas, pegando entre a segunda e a terceira cabeça, aí mais ou menos na metade vai ser o umbigo, então eu vou continuar dando mais volume, fazendo com que essa linha não desça retamente, ela vai descendo de uma forma inclinada, assim a pose fica mais dinâmica. Uso essa medida do umbigo para fazer essa curva da cintura, e agora eu aumento essa curva para o quadril, intercedendo ali a pelve na medida da terceira cabeça. E assim, de forma simples, a gente já fez praticamente o torso. Agora para a medida dos braços, eu vou reaproveitar essa medida da costela. O personagem feminino não tem braços tão longos, principalmente essas mais fofinhas, então eu só faço o antebraço um pouquinho menor que o braço. E agora as pernas. Eu marquei ali a posição, mas eu não estava considerando o ângulo, só para saber a altura. Então eu vou mexendo nisso aqui até achar o ângulo certo para as pernas. Faço de forma simples, esse corpo palito mesmo. Você pode reparar que os pés passaram da linha das 6 cabeças, mas o que importa mesmo é onde fica o solado do pé, porque é na sola que está tendo esse contato com o chão. Então eu ainda estou obedecendo essa regra das 6 cabeças. Agora eu reposiciono o joelho para que a pose fique mais natural. Eu vou encorpar isso aqui, fazendo alguns cilindros, a linha dos joelhos e assim por diante. Reaproveito essa linha da 5ª cabeça para fazer a batata da perna. Não precisa ser exatamente aí, não é uma regra, é só uma coisa para a gente ter em mente de facilitar caso você esteja meio perdido, a gente fazer a curva. E eu vou remodelando as pernas até ficar satisfeito. Fazer uma roupinha para ela aqui para não me complicar e só dando uma polida nisso aqui tudo. Eu fiz essas medidas intermediárias de 1 cabeça e meia, por exemplo, para poder saber onde posicionar os seios, por exemplo, vai ser mais ou menos ali.
Então eu faço essa curvinha respeitando a linha central do corpo. E aqui não interessa quanto volume eu ponha. Mesmo que os seios fiquem grandes, eu já estabeleci a proporção bonitinha, então o personagem não vai ficar tão chamativo nessa parte do corpo. Faço uma roupinha aqui em cima também, vou apagando alguns detalhes que não precisam mais. À medida que eu diminuir o corpo que normalmente seria 7 cabeças, a mais usada, passando para 6 cabeças, eu também deixo ele um pouco mais fino. É por isso que a gente tem essa sensação de que esses personagens de anime têm seios muito grandes, quando na verdade é só porque o torso está mais espremido na horizontal, então os seios acabam se encostando ali no meio. Mostrando aqui para vocês que também funciona com outro rosto que eu fiz antes, só para vocês verem que independente do estilo do rosto, ele encaixa bem nesse corpo na proporção de 6 cabeças, porque foi feito para isso. E aí eu posso modificar isso aqui, porque eu já tenho o hábito de fazer as pernas grossas, não me julguem, mas aí eu posso afinar isso daqui, como eu falei, os aspectos de fragilidade, então fica legal. Normalmente as youtubers têm as pernas fininhas mesmo. E agora eu estou mostrando para vocês variações de 6 cabeças e meia, 5 e meia, que normalmente são personagens que ficam ali no mesmo universo entre as outras, digamos assim. Mas a de 6 e meia é a personagem alta e bonitona entre as fofinhas, o mulherão entre as fofinhas, entende? E a de 5 e meia, essa mais jovem ou mais baixinha. O que mais vai mudar vai ser essa região das pernas. Na de 6 e meia, a sexta cabeça vai encostar ali no tornozelo, em vez de ser a sola do pé. E na de 5 e meia, a gente vai ter o tornozelo ali na quinta cabeça, fazendo pernas curtas mesmo. Vai depender de quem você vai querer desenhar, para poder escolher isso aí. Mas não precisa ficar tão cismado com proporção. Você pode desenhar de forma livre e fazer adaptações depois, por exemplo, fazendo de forma aleatória. Com o tempo você vai se acostumar a saber as medidas ali. Já fiz as 3 cabeças para o torso. Se eu quiser que seja 6 e meia, essa medida ali de baixo, duplicando, vai ser o meu tornozelo, em vez do pé. Que é o que eu escolhi nesse caso. Se for de 5 e meia, bom, eu vou pegar essa medida só do torso, ali do queixo até a pelve, e dobrando essa medida eu encontro a altura do meu tornozelo. E essa é uma forma simples de poder facilitar o nosso processo. Mas aí você pode fazer de forma livre. Não foi 6 cabeças, foi 6,2, não importa, faça livremente. Como eu já falei, não são bem regras de estrutura, são indicações para poder facilitar o seu processo. Mas se você precisar, tá direto com o régua para medir e ficar rebalanceando tudo isso, então o processo não está simplificando de jeito nenhum, só está ficando mais complexo com isso. Eu vou desenhando livremente ali, por exemplo, o rosto, dividir a metade, vai ser a altura das sobrancelhas, mas se ela tiver com expressão mais surpresa, a sobrancelha vai ser mais para cima, se tiver irritada, a sobrancelha mais para baixo, então não é 100% confiável essas coisas, é só uma ideia para saber de onde começar. O importante é fazer tudo isso equilibrado e você ter essa noção de que está ficando bom. Eu faço o cabelo, eu posso até variar o penteado dependendo da personalidade da personagem, como essas tsunderes, por exemplo, que tem um rosto um pouco envergonhado, irritado e normalmente usam Marias Chiquinhas. Você repara que mesmo desenhando livremente, eu tive esse cuidado de fazer o corpo um pouco mais projetado para frente e não todo ele reto. Tem essa curvinha para mostrar a inclinação. Agora eu só vou ajeitando alguns detalhes para ficar melhor isso daqui e a personagem já está pronta. Mostrando para vocês que a gente não precisa ficar toda hora calculando a proporção de tudo. O mais importante mesmo é saber expressar aquilo que você acha fofo. Então, a expressão do rosto, fazer os olhos bem vivos e entender que há exceções, de por exemplo o personagem está com um sorrisão, aquela boca aberta, gigante, a boca não vai ser pequenininha, nem sempre, né? Então depende. Criar essa variação tendo noção do que a gente quer desenhar. Então desenhos mais focados na expressão dos personagens, aprender também sobre roupas bonitinhas ou penteados e tentar variar as poses, os ângulos do rosto, para que você possa realmente aprender e não ficar sempre preso ao mesmo processo e a uma mesma estrutura sempre. Mas é só isso aí que eu tinha para falar hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Os próximos vídeos aqui vão ser também sobre proporções. Agradeço a você que assistiu até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.